Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, eu quero agradecer a Deus, por estar aqui no programa da missionária Eva Félix, Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus possa dar um ótimo final de semana para vocês também. Hoje eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, que vocês sempre deixem a voz do Espírito Santo guiar você. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus estava guiando Jesus, para que ele não pudesse errar naquele momento, E sim tomar uma decisão certa, que era recusar aquilo que o diabo tinha oferecido para ele, que era transformar aquelas pedras em pães, E Jesus naquele momento recusou, o diabo sabia da fraqueza de Jesus, Ele poderia ter pedido para Jesus transformar aquelas pedras em qualquer coisa, mas como ele sabia da fraqueza de Jesus, ele foi lá e pediu para que ele, transformasse aquelas pedras em pães, Da mesma forma somos nós às vezes, no nosso mundo, Porque muitas vezes o diabo ele sabe da nossa fraqueza e ele usa aquilo dali para muitas das vezes nos desviar da presença do Senhor, Porque às vezes a gente... Então, irmãos, como podemos ver, em nenhum momento Jesus, ele se deixou levar pela voz do diabo, pela voz do tentador. Ele não se deixou levar pela voz da sua consciência, Nem da voz da carne. Jesus, ele se levou pela voz do Espírito, ele deixou a voz do Espírito guiar ele, Ele não deixou que a voz do diabo dominasse ele, Porque naquele momento, o diabo ele quis se aproveitar de Jesus, Porque Jesus estava com muita fome, sede. Então então o diabo sabia qual era a fraqueza de Jesus Cristo, naquele momento. Do mesmo jeito, ele sabe da nossa fraqueza, mas Jesus... como ele estava de 40 dias e 40 noites de jejum, o Espírito Santo de Deus estava guiando ele. Então, irmãos, muitas vezes o diabo usa aquilo, a nossa maior fraqueza, para nos desviar da presença do Senhor, É por isso que a gente tem que estar orando, e jejuando, E lendo a palavra do Senhor. Porque senão, se a gente estiver fraco, se a nossa fé estiver fraca, se a gente não estiver sendo guiado pela voz de Deus, Porque tem a voz do Espírito e tem a voz do diabo. Se a gente, não estiver no caminho certo do Senhor, a gente vai se deixar ser levado pela voz do diabo, Mas para isso, a gente tem que estar orando e jejuando, Para que a gente não venha deixar a voz do diabo guiar nós. Então, para isso, a gente tem que estar na presença do Senhor Jesus Cristo,